Mateus 5, versículo de número 4, diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. No Sermão da Montanha, Jesus, ele solta esse segundo código da felicidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora, uma pergunta, que eu fiz anteriormente e que fica no ar. Mas é possível ser feliz chorando? Porque o choro, na maioria das vezes, representa tristeza, né? O choro, na maioria das vezes, representa alguma luta, alguma dificuldade, uma fase difícil que você está passando, ou que eu esteja passando, e logo a gente se torna sensível. E a sensibilidade produz em nós esse sentimento de chorar. Porque quando nós choramos, nós estamos nos quebrantando, estamos nos esvaziando, estamos jogando para fora todo o sentimento através do choro. E não é lágrimas. Olha como é interessante a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Não é aquelas pessoas que têm lágrima nos olhos, né? Não. A Bíblia diz que aí em outra versão, em outro texto, em outro entendimento, que o Senhor limpará dos seus olhos todas as lágrimas. As lágrimas não têm nada a ver com esse choro que estamos falando aqui. Porque quando a gente fala, quando nós estamos falando de choro, nós estamos falando que aquela pessoa que chora com dor, chora tipo assim, fazendo um pranto, né? Chora fazendo barulho. Por exemplo, uma criança, quando ela chora, você percebe por quê? Ela solta, ela emite aquele som vocal, né? E aí sim, aí é um choro, né? Agora, se a pessoa dizer, não, estou chorando, né, e não sair nenhum som, é um choro, mas não é o choro que a Bíblia está falando aqui. Esse choro é um choro de quando você abre a sua boca e começa a orar e chorar. Esse é o choro que a Bíblia está dizendo aqui. Bem-aventurado aqueles que choram, ou seja, aqueles que fazem, né, está orando, está falando com Deus, está chorando, está se expressando. Para melhor você entender, esse choro que Jesus estava falando é um choro de expressão. É de você se manifestar, você falar. A Bíblia diz que quando o povo estava cativo em Jerusalém, na Babilônia, os seus opressores pediam para eles cantarem, louvarem, salmodiarem. E eles diziam, chorando: olha, nós não podemos louvar. Não tem como nós louvar a Deus em terra estranha. Não tem como. E eles penduraram a sua harpa no salgueiro. E aí quando eles foram libertos, a Bíblia diz que os seus olhos se encheu de alegria e a sua boca encheu de canto. Então da mesma forma que a alegria ela produz essa vontade de falar, essa vontade de se expressar. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o choro é um sinal de alegria. Bem-aventurados que choram. Mas por quê? A resposta está na segunda parte do versículo. Porque serão consolados. Então logo Jesus está dizendo o seguinte: olha, só terá consolo quem chora. Só será abraçado, afagado quem chora. Então veja, biblicamente falando, o consolo de Deus só virá para quem chora. Diferente daquele texto que nós falamos, que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aí sim é diferente. Por quê? Aí Deus está limpando apenas e não consolando. O consolo é o seguinte, irmão: de repente você está passando uma luta, uma tristeza, uma dificuldade, uma perca, está chorando. Aí vem o Espírito Santo de Deus e te anima, te alegra. Você sente ele falando contigo: olha, não desista.
Se você sente o Espírito Santo de Deus falando contigo, olha, não fique desesperado. Você sente o Senhor falando, ó, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te ponho de pé. Então isso é um consolo de Deus. A representação do consolo de Deus está em Ele se manifestar ao seu favor. O choro realmente é uma representação de tristeza. Mas Jesus está dizendo, olha, feliz é aquele que chora na minha presença. Feliz é aquele que chora perante o Senhor, porque ele será consolado. Não é, né? E eu já vi pessoas assim, chorando por causa de um filme. Eu vi pessoas chorando por causa de uma novela. Aí, não tem consolo não. Tem não. Desse jeito não. Ah, um filme muito bonito, uma novela, não sei o quê. Aí não tem consolo, irmão. Porque esse choro não provém da alma. Esse choro é um choro apenas de emoção. A pessoa ficou emotiva por causa de uma situação alheia. É outra coisa. Agora, quando Jesus está falando o seguinte, olha, bem-aventurado os que choram, ele está dizendo quando você sente as suas misérias, você se planteia, você chora, você sente as suas limitações, a sua pequenez, aí chora. Aí sim, você está chorando das suas fraquezas, por causa dos seus pecados, das suas lutas, aí virá o consolo do Senhor. Então, vale a pena chorar? Vale. É bom chorar? Olha,